Agora que vou fazer a minha segunda campanha a minha segunda sessão de Apocalypse World, já é a terceira campanha, decidi fazer este vídeo ehm, para registar os meus pensamentos sobre o jogo e sobre o que aconteceu na primeira sessão. Aquilo que eu gosto mais, aquilo que eu não gosto tanto, e aquilo que eu espero poder vir a fazer. A primeira sessão de Apocalypse World inclui sempre fazer as personagens, e um dos critérios que eu tenho para fazer as personagens é: os jogadores não podem discutir a priori entre eles qualquer ideia que tenham da personagem. Ou seja, eles podem e devem escolher os playbooks, que são as classes do Apocalypse World, até devem escolher 2 ou 3 playbooks, uma vez que entre os jogadores não pode haver playbooks repetidos, e até ter as suas ideias. O que é que eu penso fazer, o que é que eu quero, o que é que eu acho que esta personagem poderá ser, sem se comprometerem com nenhuma ideia prévia do que querem fazer. Durante a criação de personagem, os jogadores discutem em grupo e provavelmente irão mudar de ideia, adaptar as suas ideias, não têm um background definido, por isso tudo é maleável até ser escrito no papel e ser partilhado à mesa. Para mim, a criação de personagem do Apocalypse World resolve uma série de problemas em termos de preparação. Fizemos as personagens em 30 minutos. Eu decidi usar para esta campanha, uma vez que temos os constrangimentos do Covid, decidi usar o Google Meet, que é um software que não requer instalação nenhuma, usa-se no browser e é suficientemente simples para eu poder simular a experiência à mesa. Eu desta vez queria simular o que seria estar a jogar com as pessoas à mesa. Um dos requisitos era ter câmara, para eu poder ver as faces, para poder avaliar todas as reações, para os jogadores poderem avaliar-se entre si. Vermos as reações imediatas de do que um estaria a fazer e os outros reagiriam, os risos, a linguagem corporal, tudo o que é importante num jogo em pessoa. E o Google Meet permite-me ter só as câmaras, as folhas foram impressas, foi um dos requisitos que eu impus, vá lá, digamos assim, para não haver janelas abertas, não haver qualquer tipo de distração. Os dados eram virtuais. E criámos as personagens muito rapidamente, os jogadores já tinham os seus playbooks, e fizemos as perguntas de história entre as personagens. E aqui eu acho que o Apocalipse começa logo a engrenar e a pôr os jogadores a pensar nas relações entre as personagens, porque no fundo o Apocalypse World é sobre as relações entre personagens. O mundo, os locais, os eventos, os incidentes, os acidentes e tudo o resto cristaliza, reforça as relações entre personagens, que são voláteis. As relações nunca são estáveis em Apocalypse World. Duas personagens podem ser aliadas numa sessão e não são a seguir serem os inimigos mais fidegais do mundo. E o jogo vive muito dessas relações voláteis. Os triângulos entre personagens dos jogadores e os personagens do mestre do jogo, as alianças e as contra-alianças, os ódios e as paixões, e tudo o resto, todas as mecânicas e tudo o resto no jogo reforça essa ideia. Portanto, nós não temos um grupo no sentido clássico de um jogo de personagem, aquele grupo que vai em aventuras e há o clérigo e há o guerreiro e há o ladrão. Temos pessoas que
que vivem o seu dia-a-dia, e nesse dia-a-dia que eu sou obrigado, como mestre do jogo, a tornar interessante, tem as suas aventuras, entre aspas. Portanto, nós estamos a acompanhar as personagens no seu dia-a-dia. Mas esse dia-a-dia é sempre interessante. Alguém quer comprar uma pistola, mas a pistola vale um preço muito exorbitante e as personagens têm que ser forçadas a tomar a sua decisão. O acampamento é atacado por uma tribo inimiga e as personagens ou são obrigadas a defender ou fogem. Ou tomam todas as suas decisões. Porque em Apocalypse World as decisões não são constrangidas. Eu nunca posso, como mestre do jogo, constrangir as decisões dos jogadores. Apresento situações e cabe-lhes a eles tomar as decisões sem qualquer tipo de imposição da minha parte. Esta tangente serve para falar do histórico entre as personagens que é criado logo durante a criação de personagem e as perguntas. Cada playbook tem 3 perguntas que são específicas desse playbook e cada jogador coloca 1 a 3 perguntas, que tem que ser 1 no mínimo, 3 no máximo, e os outros jogadores ouvem as perguntas e oferecem-se para responder às perguntas se quiserem. É tudo voluntário, ninguém é obrigado a responder às perguntas. E o que é que isto vai criar? Vai criar uma série de valores de XHX, que é o histórico, entre personagens. Ou seja, por exemplo, o Brainer perguntou quem é que me odeia e não confia em mim. E a personagem do Chopper, que é um motoqueiro, respondeu eu odeio-te e não confio em ti. E vai pôr na sua folha de personagem um valor. Os valores de X interessam-me menos como valores mecânicos e mais como indicadores ficcionais. Porque as perguntas que se geram e as respostas que os jogadores dão permitem criar muito das relações iniciais. Os valores depois são um complemento ao que, na minha opinião, um complemento àquilo que as perguntas geram. E neste caso ficou estabelecido à partida, através das perguntas que os jogadores fazem entre si, que o Chopper, uma das personagens é um Chopper, que é um motoqueiro, líder de um gangue de motoqueiros, odeia e não confia na personagem da Brainer. A Brainer está excessivamente obcecada, se é que é possível haver um excessivamente obcecado, com a personagem do Skinner. E o Skinner acha que consegue enfrentar o gangue do Chopper se chegar a isso, apesar dos dois serem amigos. Isto vai criar aqui uma interação, na minha opinião, bastante interessante entre as personagens que me cabe a mim, como mestre do jogo, depois explorar. Como é que eu penso ir fazer isso? Ir procurar aquilo onde os jogadores não têm controle, como diz o livro, e introduzir aí elementos fraturantes. Que, aliás, eu comecei a fazer quando o Chopper, que odeia a Brainer, voltou ao acampamento e pediu-lhe, foi-lhe pedir contas. Porquê? Porque os jogadores estabeleceram entre eles porque é que o Chopper odeia a Brainer. E a jogadora da Brainer respondeu, ou sugeriu, e o jogador do Chopper aceitou, que ela lhe tinha roubado uma moto e vendido.
portanto, quando ele lhe foi pedir explicações, já pronto para iniciar violência, que é uma constante do Apocalypse World, ele faz muito bem a violência entre personagens dos jogadores. Ela aproveitou numa situação tensa para iniciar um move que é o Read a Person. Para mim é um dos moves, se não o move mais genial do Apocalypse World, porque põe os jogadores a fazerem perguntas uns aos outros. E os jogadores que são o alvo das perguntas têm de responder honestamente, não podem mentir. É uma espécie de um misto de avaliação da pessoa psicológica, saber ler a linguagem corporal da pessoa, saber se ela está a mentir ou o que pretende fazer. E a personagem da Brainer, quando o Chopper se aproximou já pronto para iniciar a violência, ela iniciou o Read a Person e perguntou-lhe o que é que eu tenho de fazer para tu não me aleijares. E ele respondeu: tens de juntar ao meu gangue. O que vai criar uma contradição aparente, e eu digo aparente, já explico porquê, porque, sendo que o Chopper odeia a Brainer, porque é que ele quereria que ela se juntasse ao gangue? Odeia e não confia nela. Isto é uma contradição aparente, porque, na minha opinião, porque é uma contradição, é verdade, mas porque a natureza humana, de facto, é cheia de contradições. Um ser humano, ao longo de um dia ou de uma vida, faz coisas contraditórias, que, aliás, às vezes vão contra a sua própria natureza. E tem os seus desígnios misteriosos. Eu não sei quais são os desígnios do Chopper, ao fazer juntar ao seu gangue uma personagem que ele odeia, mas o Apocalypse World depois vai encaixar tudo isto muito bem. E quando eu digo o Apocalypse World vai encaixar, não é o jogo sozinho. Somos nós que, quando interagimos com as mecânicas e entre nós, criamos tudo isto. Neste caso, a Brainer juntou-se ao Chopper. E eu aproveitei e introduzi uma personagem uma personagem minha, que é um dos líderes da comunidade, que foi falar com o Skinner, porque sabe que a Brainer está obcecada por ele, e pediu-lhe para para o Skinner convencer a Brainer, já que estava no gangue do Chopper, a convencê-la a tentar descobrir os podres do Chopper, porque essa personagem minha, esse líder, o Tao, um asiático, não gosta do Chopper. Porquê é que não gosta? Veremos. O Apocalypse World é muito cinemático no sentido em que é como uma série de televisão em que nós vamos conhecendo as personagens à medida que jogamos. Aliás, no fim do jogo, um dos comentários mais interessantes foi da jogadora da Brainer, que disse: eu estou a gostar bastante de estar a descobrir a personagem enquanto jogo. Porque os próprios jogadores não conhecem as personagens. Vão descobrindo as personagens enquanto jogam. Eu penso que isso é um apanágio dos jogos que não têm um background escrito a priori. Não há um colete de forças que obrigue os jogadores a ser isto ou aquilo. É durante o jogo. É um pouco como a série o Lost, em que nós conhecíamos as personagens que estavam na ilha, e através dos seus flashbacks íamos conhecendo como elas eram. É um bocado o que acontece no Apocalipse quando eu faço perguntas aos jogadores. Eles apenas sabem que a Brainer está obcecada com o Skinner, que o Chopper não gosta da Brainer, e eu vou colocando perguntas. Isso foi bastante patente quando o Skinner tentou depois do Tao, que era a minha personagem, lhe ter pedido para ir falar com a Brainer para a convencer a descobrir os podres do Chopper, o Skinner o que é que fez? Usou o seu move, que é um move que ele tem, que agora não me recordo o nome, em que ele pode sussurrar ao vórtice psíquico o nome de uma pessoa e essa pessoa vai ter com ele. O que é o vórtice psíquico? Antes de continuar com o que aconteceu. O vórtice psíquico é algo que existe no limite da percepção humana.
não está bem definido em jogo. É uma força, uma entidade, uma força sobrenatural. Cada campanha define o seu vórtice psíquico. Os jogadores têm um move especial em que é Open Your Brain ao vórtice psíquico, abrem o cérebro e eu depois dou-lhes informações que podem ter a ver com a situação que estão a viver, podem não ter, eu introduzo os meus próprios elementos, mas o vórtice psíquico faz sempre perguntas de volta às quais os jogadores têm de responder honestamente. E quando o Skinner sussurrou o nome da Brainer ao vórtice psíquico para ela ir ter com ele, falhou redondamente. Saiu um 5 ou menos, que neste jogo é um fracasso total. E o move diz, este move do Skinner, quando falhas este move, o mestre do jogo faz 3 perguntas. E eu aproveitei para lhe perguntar: quem foi a primeira pessoa que tu mataste? Porque isto já estava estabelecido na criação de personagem que ele já tinha matado pessoas. Quem foi a primeira pessoa que tu mataste? O jogador é obrigado a responder honestamente, mesmo que não tenha pensado nisto a priori, daqui o descobrir enquanto se joga. E ele respondeu, foi um miúdo, um adolescente de 12 anos, se não estou em erro, foi a primeira pessoa que eu matei, porque no momento em que estava com muita fome, decidi assaltar um acampamento, entrei numa tenda, o miúdo acordou e eu, em pânico, atirei-lhe uma pedra à cabeça e matei-o. E outra pergunta que eu lhe fiz, aproveitei isso, e a outra pergunta que eu lhe fiz foi: quem é que tu estarias disposto a arriscar a vida para proteger? O jogador ainda respondeu que ninguém. Mas depois o jogador do Shopper perguntou-lhe: nem o teu cão, porque ele tem um cão, um rafeiro, nem o teu cão. O jogador pensou 2 vezes: sim, o meu cão. Ou seja, ele introduziu o cão como o elemento que ele mais... porque ele nutre maior afeição. Ele está disposto a arriscar a vida dele para proteger o cão. O que me permitirá a mim introduzir elementos fraturantes que envolvam o cão. Porque os jogadores, ao responder a estas perguntas, estão, consciente ou inconscientemente, a introduzir elementos que eles querem ver em jogo. Que eles gostariam de ver em jogo. Mesmo que não se apercebam disso. Isto, para mim, é uma mina de ouro para explorar. O que é que eu posso dizer mais sem entrar em grandes pormenores? As minhas impressões. 2 dos jogadores eram inexperientes, um terceiro já jogou comigo várias vezes. A jogadora que tem a Brainer jogou apenas Dungeons and Dragons uma vez e teve más experiências, mas o Apocalypse World tem uma particularidade, que é põe os jogadores a jogar, mesmo que nunca tenham jogado roleplay. Na minha opinião, ainda consegue ser uma melhor introdução aos jogos de personagem do que o próprio Dungeons and Dragons, porque não tem nem um décimo da complexidade. É muito mais acessível. Os jogadores insetam um diálogo, não pensam em mecânicas. Estão constantemente... é um fluxo de diálogo entre o mestre do jogo e os jogadores. E para citar uma pessoa que já jogou comigo e que teve este lampejo, foi: enquanto nós estamos a jogar Dungeons and Dragons e estamos a falar, e quando entramos em combate o jogo para tudo, muda as engrenagens e torna-se tudo muito lento, no Apocalypse World é sempre um diálogo constante. Nós ativamos moves que são resolvidos rapidamente, mesmo os combates. O jogo usa a gestão de conflitos e não de tarefas, a resolução de conflitos e não de tarefas, ou seja, com o move resolvemos uma cena inteira, um combate inteiro, e não dividimos tudo por rounds. Mesmo que dividíssemos, houvesse ali uma espécie de um zoom em relação a um combate, os moves criam ficção, não são apenas sobre tirar hit points. Há sempre qualquer coisa que está a acontecer. As coisas mudam. Não se repete o mesmo move 2 vezes seguidas. Portanto, o jogo nesse aspecto põe jogadores novatos, neste caso a jogadora da Brainer, a jogar como se fossem os jogadores já batidos nisto. Para mim, como mestre do jogo, continuo a dizer:
Provavelmente o Apocalypse World será mais divertido para os mestres do jogo do que para os jogadores. Provavelmente. Eu agora terei uma experiência como jogador brevemente e poderei fazer a comparação. Porque o mestre do jogo está a ver tudo. Não só os moves dos jogadores, como os meus próprios moves. E estou a ver todas as ligações, interligações, aquilo que está a acontecer, aquilo que estará para acontecer, e isso para nós é uma espécie de explosão nas nossas sinapses cerebrais, que cria ali uma energia que vai aumentando durante a sessão. Para os jogadores será divertido, porque eu tive um dos jogadores chegou ao fim da sessão e disse que gostava muito mais de ter jogador do que mestre do jogo, é natural, pode acontecer. No meu caso é o contrário. No Apocalipse veremos, tendo em vista a minha próxima experiência como jogador, mas provavelmente gostaria de ser mais mestre do jogo. No fim da sessão já tínhamos criado ali já tudo tinha mudado, porque o status quo em Apocalipse muda constantemente. Já tínhamos mudado. O Chopper já tinha a Brainer integrada no gangue. O Skinner estava a fazer o seu jogo em relação ao Tau, que era uma personagem minha, para ganhar mais dinheiro para manipular a Brainer a descobrir coisas sobre o Chopper. E no fim do jogo, todos os exes, que é aqueles valores que estão na frente do personagem, mudaram. Em termos de evolução das personagens, a Brainer está mais evoluída, ganhou mais experiência. Portanto, ela está a fazer coisas muito ativas, os outros também, mas o jogo vai ser muito rápido. Por cada 5 pontos de experiência, os jogadores têm direito a um advancement. E na minha próxima sessão já prevejo que a personagem da Brainer, a jogadora da Brainer, vai já escrever o seu quinto ponto de experiência e ganhar um advancement. Portanto, o Apocalypse World tem campanhas muito rápidas. E é muito intenso. Eu, 2h30 de Apocalypse World, consigo fazer muito mais, por exemplo, numa sessão da minha última campanha de Pendragon. Quanto ao número de jogadores, penso que 3 é ótimo para o online. 3, 4 para mim é ótimo. 5 já obriga-me a fazer saltar o foco da ação entre os jogadores muito e ficam muitos de fora. Com 2 não se criam as sinergias suficientes entre personagens. É preciso criar triângulos desequilibrados e, portanto, não consigo com 2. Pessoalmente não consigo. Há quem goste. E por mim 3, 4 está ótimo. Dito isto, vou continuar a fazer estes pequenos vídeos de reflexão. Espero que gostem. Se gostarem, subscrevam-se. E eu continuarei todas as semanas, ou entre sessões, a fazer estes pequenos vídeos. Poderei fazer vídeos adicionais sobre temas que me interessam no Apocalypse World desta campanha. Até à próxima!